Gênesis, capítulo 7. Todos encontraram? Amém, povo de Deus? Gênesis, capítulo 7. O título da mensagem é: Noé e sua família entram na arca. Todo mundo achou? Amém. Graças a Deus. Diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo tomarás para ti 7, e 7 o macho e a sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7, o macho e a fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face da terra. Então a palavra de Deus fala que Deus convida a Noé e toda a sua casa para entrar na arca. A arca seria o lugar aonde Noé, a sua casa, toda a sua família estaria guardados, protegidos, de todo mal. É interessante que Deus ele fala assim com Noé: Ô Noé, entra na arca, tu e tua família, porque eu encontrei em você o que? Justiça. Eu tenho te achado o que? Justo. Então, em meio toda uma humanidade, em meio todo ao povo, Noé foi o único que foi encontrado como o quê? Como justo diante do Senhor. Quem é o justo? O justo é o praticante da justiça. Que justiça é essa, pastora? A justiça é a palavra de Deus. Irmãos, irmãs, para nós ali vivermos o plano de salvação sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, a primeira coisa que Deus precisa encontrar em nós, precisamos estar na condição de justos, ou seja, na prática da palavra. Então você precisa ser achado, eu preciso ser achado, mas você também precisa ser achado como um praticante da palavra de Deus. Você quer viver salvação na sua casa? Você quer viver restauração? Quer viver em transformação dentro da sua casa? Você quer ver a sua família realmente do lado de dentro da arca, no lugar de proteção? Deus precisa te encontrar cumprindo, fazendo o que a Bíblia pede, que a Escritura, a palavra de Deus nos pede. Ah, pastor, então Deus não pode me encontrar fazendo em partes o que a Bíblia me pede? Não. Deus precisa te encontrar praticando a palavra toda em si. Nós precisamos ser praticantes da palavra, isso diariamente, nos seus comportamentos, nas suas falas, nas suas atitudes, na forma de lidar com as pessoas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus comportamentos. Deus nos precisa encontrar como praticantes da palavra. Então, só conhecer as Escrituras, só conhecer a Bíblia, só ler a Bíblia não é o suficiente, pastor? Não. Só estar na igreja não é o suficiente? Não. Deus precisa nos encontrar praticando a palavra. Deus precisa nos encontrar fazendo o que a Bíblia nos pede, o que a Bíblia nos ensina. O motivo de Deus ali chamar Noé e a sua casa e a sua família para o plano de salvação era porque Deus encontrou nele o que? Justiça. Ele viu Noé como um praticante da palavra. Ele viu Noé ali fazendo a vontade de quem? De Deus. Deus precisa te encontrar fazendo a vontade dele. Aqui também nós vamos perceber que Deus pede a Noé a separação a mais de alguns outros animais. Por que Deus pede, pastor, a separação de animais ali a mais a Noé? Porque esses animais, eles precisavam ter em maior quantidade, para que quando Noé
saísse da arca, ele pudesse oferecer holocaustos, né? Ofertas ali de libações ao Senhor, ele pudesse ali oferecer aquilo em cheiro suave ao Senhor. Então esses animais que eram considerados o que? Puros diante do Senhor, Deus ele pede em quantidades o que? Em quantidades a mais. Aí vem dizendo aí, ó, versículo 2, diz assim, ó: de todo animal limpo tomarás para ti 7. Então os animais limpos eram 7 de cada, 7 machos e 7 o que? Fêmeas. Mas os animais que não são limpos, 2, macho e a sua fêmea. Então, os animais que eram considerados diante do Senhor, limpos, eram 7 machos e 7 fêmeas. Daqueles que não eram considerados limpos diante do Senhor, né, só o macho e a fêmea, o casal. Por que, pastora, limpo? Limpo quer dizer o quê? Que eram animais ali prontos para serem oferecidos o quê? Em holocausto diante do Senhor, em cheiro suave diante do Senhor. Por isso que era limpo, tá? Que Deus considerava. Eram os animais que eram usados ali, né, nos sacrifícios que as pessoas faziam diante do Senhor como ofertas para expiação de pecados, de erros, de falhas, tá? Aí diz assim: também as aves do céu, 7. Então das aves era também para separar 7 de cada, 7 machos, 7 fêmeas, de cada qualidade de ave, 7 de cada uma, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Então é por isso que hoje nós temos, né, essa imensidão, né, da natureza e de animais existentes, de espécies existentes, foram conservados em vidas, entrando dentro da arca, debaixo da proteção de Deus, mas ali no plano de salvação que Deus também tinha para Noé e a sua família. Então até os animais que Deus escolheu dentro da terra, né, foram separados para que não se perdesse, né, a extinção deles, para que eles não entrassem em extinção, para que não se perdesse as espécies, né? Então Deus ali direcionou a Noé tudo como deveria ser feito, e Noé precisava atentar à vontade de Deus e obedecer a Deus em tudo, não só em partes, em tudo. Você quer ser honrado? Obedeça a Deus em tudo. Pare de ser uma pessoa que obedece a Deus só em partes, só em algumas áreas da sua vida. Deus espera que você obedeça toda a palavra, que você faça conforme que a Bíblia pede e ensina. Isso em todo o tempo. Atos, atitudes, comportamentos, palavras, situações. Deus te espera te encontrar como um praticante da palavra de Deus. Aí continuando aí, versículo de número 4. Porque passados ainda 7 dias, então depois de 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então Deus falou assim: ó Noé, daqui a 7 dias, ao se passar 7 dias, vai chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então seriam 40 dias e 40 noites de chuva intensa, de tempestade sobre a terra. E Deus falou: eu vou desfazer aquilo que eu fiz. Ah, pastor, então por que Deus ali desfez com a terra? Porque foi Ele que fez. Por que Deus desfez ali com a humanidade que estava sobre a terra? Porque foi Ele que fez. Ele é o Criador. Se Ele fez, Ele pode o quê? Desfazer. Se Ele deu a vida, Ele pode o quê? Tirar. Se foi Ele que criou, Ele pode o quê? Desfazer. Foi Ele que deu a vida, não foi? Não foi Ele que fez? Então, se foi Ele que fez, Ele pode desfazer. Se foi Ele que criou, Ele pode desfazer. Ele é o dono da vida. Só Ele tem o direito, também, povo de Deus, de tirar a vida, de dar a vida, porque é Ele que é o Criador. É Ele que fez. Então Deus falou: eu vou desfazer. 40 dias e 40 noites vão chover direto, sem parar, e toda a vida que eu fiz, que eu criei sobre a terra, será o que? Desfeito. Só estaria guardado quem, pastora? Noé, a sua casa, que entrariam na arca, como Deus já tinha avisado para Noé, e eles entrariam, ou seja, só eles aceitariam o plano de salvação, e também os animais, a qual Deus havia o quê? Falado para separar. Então ele falou: olha, daqui a 7 dias, pode contar, 7 dias vai acontecer 40 dias e 40 noites de chuva intensa, sem parar, e desfarei sobre a face da terra
toda a substância que eu fiz. Então, tudo que existisse na terra, como a pastora mesmo falou, desde plantas, animais, pessoas que não quiseram o plano de Deus, que não quiseram obedecer a voz de Deus, que não quiseram o conselho, teriam a sua vida totalmente desfeita. Diz assim, versículo 5: E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então quer dizer, pastor, que Noé fez tudo conforme que Deus falou? Sim. Em tudo Noé o que? Obedeceu ao Senhor. Você quer plano de salvação na sua casa, na sua família? Obedeça a Deus em tudo, irmãos. Você seja uma pessoa ali muitas das vezes voltada à ignorância ou à falta de entendimento, que Deus fala as coisas contigo, uma coisa entra no ouvido e sai pelo outro, ou você finge-se de esquecido, ou ali faz de desentendido, e não é isso. O que a Bíblia diz, nós precisamos fazer, que a palavra de Deus nos pede, nós precisamos cumprir isso diariamente. Não adianta eu tentar fazer de esquecido com Deus, falar, isso aí eu não sabia, sendo que Deus já me ensinou. É para fazer dessa forma, desse jeito, eu não sabia, mas se Deus já te ensinou, você sabe, então faça conforme que Deus está te ensinando. Não desobedeça a Deus. Você não quer ter uma família abençoada? Então não entre no caminho da desobediência, irmãos. Tem gente que muitas das vezes não vê bênçãos acontecer na sua casa, transformação, não vê ali a família nem vindo para a igreja, porque nem ela está sendo um praticante da palavra, nem ela está fazendo conforme que a Bíblia o que pede e ensina, nem ela, os seus comportamentos, falas e ações, está andando fazendo conforme as escrituras, a palavra de Deus pede e ensina. Pratique a palavra, tome ali, irmãos, juízo, seja uma pessoa ajuizada, né? Deus te ensina algo, comece a fazer. Deus te pede algo, comece a fazer. Deus pede para você uma mudança, comece a mudar. Deus pede para você melhorar, melhore os seus comportamentos, as suas falas, as suas ações dentro de casa. É importante a gente estar ligado às direções dadas pela palavra e fazer conforme que a Bíblia nos pede e nos ensina. Então Deus ali pediu a Noé e Noé fez conforme que Deus havia ordenado. Diz assim, versículo 6: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quantos anos que Noé tinha? 600 o quê? 600 anos. Você vê, a obediência de Noé deu para ele também vida longa, né, irmãos? Noé tinha 600 anos quando o dilúvio que veio. Você vê, Noé viveu bastante, né? Depois ainda viveu mais, né? Até aqui, até o dilúvio, ele já tinha 600 o quê? 600 anos. Tudo porque Noé andava com Deus, Noé era justo, Noé era temente a quem? A Deus, respeitava a palavra, aquilo que Deus falava com ele, ele seguia. Ele tinha ali o Senhor como seu direcionador. Olha para você ver, vida longa, né? Por isso, né, que o nome Noé, né, ou Noá, significa isso, né? Vida longa, homem de vida longa. Mas por que ele tinha vida longa? Por causa que ele obedecia a quem? A Deus. Porque ele era justo, porque ele tinha temor a quem? A Deus. Porque ele se preocupava, né, em entender qual era a vontade de Deus para a vida dele, também para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Ele preocupava-se em entender qual era a vontade de Deus, o plano de Deus para a vida dele. Então até aqui Noé tinha 600 o quê? 600 anos. Diz assim, versículo 7: E entrou Noé e os seus filhos e a sua mulher e a mulher dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então aconteceu, pastora, como Deus havia falado? Sim. Quem que entrou na arca? Quem quis entrar na arca com Noé? Sua esposa, que a acompanhava, que era ali a metade de Noé,
Os teus filhos, como Deus havia o quê? Falado, Deus falou que os filhos dele entraram os filhos e as noras. Foram quem entrou. Foi quem aceitou o plano de salvação. Foi quem quis andar ali segundo aquilo que Noé falou, segundo a palavra. Foi quem acreditou no plano de quem? De Deus. Irmãos, irmãs, nós temos que fazer a obra de Deus dentro da nossa casa, pregar Jesus à nossa família, levar o Evangelho à nossa família, para que eles queiram o plano de salvação, para que eles elas queiram estar com quem? Com Deus, para que na nossa casa, as pessoas da nossa família, elas se decidam por quê? Se decidam a viver em justiça, se decidam a ser um praticante da palavra de quem? De Deus. Leve Jesus, leve o plano de salvação. Não fica só na oração, não, irmãos. Tem gente que só fica na oração. Aí a pessoa fica ali na oração, intercedendo por fora, né? Orando. Não, é preciso levar o plano de salvação, é preciso falar da justiça de Deus, é preciso pregar a palavra, pregar a verdade, para que a sua família aceite, conheça e venha, amém, povo de Deus, para o plano de salvação, para que a sua casa, né, venha, para que a igreja se encha das pessoas da sua própria casa, da sua família. É preciso pregar a palavra, falar da verdade, e principalmente a sua família precisa te encontrar praticando a justiça, praticando a palavra, para que eles queiram o quê? Vir. Para que eles entendam, não, estar com Deus é melhor. Olha, quem é de Deus tem um comportamento diferente, quem é de Deus tem falas diferentes, quem é de Deus leva uma vida diferente, leva uma vida de obediência ao Senhor, tem respeito, tem temor das coisas de quem? De Deus. Olha, não age conforme as pessoas lá fora. Quem é de Deus, a sua família precisa te encontrar na prática da palavra. Tudo conforme que Deus falou, aconteceu. Entrou conforme a promessa de quem? De Deus. Conforme a aliança que Deus falou que faria com Noé, que entraria a esposa dele, que entraria os filhos dele, que entraria o quê? As noras. Conforme tudo que Deus falou, se cumpriu, irmãos. Conforme tudo que está na Bíblia, conforme tudo que Deus fala segundo as Escrituras, vai se cumprir, vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na nossa casa, vai acontecer na nossa família, vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer na nossa geração. Pode passar terra, céus e mares, mas a palavra de Deus, ela há de se cumprir. É nós que temos que encaminhar a nossa casa para o caminho da palavra. É nós que temos que levar a nossa família ao conhecimento da verdade, para que eles venham também para o plano de salvação, para que eles venham aceitem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, para que eles venham reconheçam o Deus da palavra, reconheçam o seu Criador, criem uma paternidade por Deus, né? Criem uma comunhão com Deus, criem uma vida de oração com Deus, queiram a presença de Deus de verdade, queiram uma mudança, façam a escolha o quê? Certa, de dar ouvidos à voz de quem? De Deus, de ter temor de Deus. Então é importante, então conforme o que Deus falou, aconteceu. Sim. Aí entrou também lá os animais limpos, os animais que não são limpos, das aves, do réptil, sobre a terra. Entraram 2 em 2, né? Para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus o que? Ordenara a Noé. Pastor, então quer dizer que foram os animais que foram a Noé? Sim. Deus levou, né? Conduziu eles até a entrada o quê? Da arca. Interessante, né? O que a obediência faz? Então até os animais ali obedeceram, que a direção dada por quê? Por Deus. Eles foram caminhando o quê? Até a arca. Eles foram ao encontro de Noé. Eles foram ao encontro da ordenança de quem? De Deus. Porque a autoridade da natureza está sobre Deus também, amém, povo de Deus? A autoridade das espécies dos animais está sobre a pessoa de quem? De Deus. Deus é o Criador, foi Ele que fez, foi Ele que criou, amém, povo de Deus? Então, os animais foram ao encontro de Noé, casalzinho, né, de cada espécie.
De um a um foi chegando lá o casalzinho de cada espécie, de cada animal, de cada ave, de cada réptil, né? De cada mamífero, de cada um dos bichos existentes, dos limpos, dos não limpos, dos ruminantes, dos rastejantes, né? Foram lá ao encontro de quem? De Noé. Os limpos, né? Eram 7 de cada. E os não limpos, 2 de cada. E foram ao encontro de quem? De Noé. Para entrar na arca, entrar no plano de salvação de Deus, em obediência ao Criador, que é Deus. Irmãos, isso aqui vem nos ensinar, imagina, se até os animais estavam obedecendo a Deus, né? E tem gente que muitas das vezes é um ser o quê? Racional e não obedece o Senhor, né? Animal que é, né, um ser considerado ali, muitas das vezes o quê? Irracional, obedecendo a Deus. O ser humano que é considerado racional, muitas das vezes o quê? Teima com Deus e não obedece às direções de Deus. Não tem temor às coisas que Deus fala. Não tem temor à voz de quem? De Deus. Não tem temor às Escrituras. Não tem temor à palavra de Deus. Não, irmãos, desperta. Tu que está dormindo, amém? Desperta. A Bíblia fala: desperta, tu que dormes, amanhã Cristo te esclarecerá. Tenha sabedoria para andar conforme a vontade de quem? De Deus, para seguir a palavra, seguir as Escrituras, para ali corrigir na sua vida o que precisa ser corrigido, consertar o que precisa ser consertado, para viver o plano de salvação de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em todas as áreas, em todos os sentidos. Então que haja um despertar, isso aqui nos faz uma reflexão para a gente despertar e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não só entender, mas cumprir e fazer segundo a palavra de quem? De Deus. Aí continua, diz assim: e aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então depois que a família de Noé estava dentro da arca, né? Os animais estavam dentro da arca, estava todo mundo lá já o quê? Guardadinho, né? Protegido. Passaram-se 7 dias e veio o quê? O dilúvio. Veio as chuvas intensas, veio a tempestade, e a terra começou o quê? A se encher de águas. Depois de 7 dias, como Deus havia falado, como Deus havia ordenado, o dilúvio que aconteceu. Aqui mostra, irmãos, porque tudo conforme está na Bíblia, um dia vai acontecer. Pastora, tudo que está descrito na Bíblia, até o que está escrito lá no livro de Apocalipse, pastora, vai se cumprir? Vai se cumprir, porque o livro de Apocalipse é o livro dos nossos tempos, amém, povo de Deus, dos últimos dias. Então vai o que? Vai se cumprir. Pode passar a terra, céus, mares, como a pastora mesmo falou, mas a palavra de Deus o que? Vai se cumprir totalmente, como ela está o que? Escrita. É a gente que tem que se colocar na obediência a quem? A Deus. É a gente que tem que o quê? Voltar os nossos caminhos para o Senhor. É nós que temos que tomar a decisão de obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer as Escrituras, para vivermos o plano de salvação e encaminharmos a nossa família através da pregação ao conhecimento da verdade, para que eles e elas tomem a decisão por Deus e venham para o caminho, venham para o plano de salvação, andem na mesma fé que cada um de nós, no mesmo Espírito, na mesma vida, para com quem? Com Deus, para que eles criem comunhão, intimidade, compromisso com Deus, com a sua palavra e com as Escrituras. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos só até aqui. Vamos aplaudir o Senhor.